Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 23 de agosto de 2024, 8 horas e 35 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, doutor Tiago, doutora Maria Anselmo, doutor Jailson que nos acompanha, em especial aqui a doutora Luzia, que vem nos ajudar aqui em substituição do doutor Henrique, e a doutora Fernanda, que vem acompanhar o julgamento da contribuinte Harold. Dando início à sessão, peço a todos que abram o processo relativo ao IM 435.840, nome da contribuinte Harold, Indústria e Comércio de Alimentos. Processo de relatoria da doutora Maria Anselmo é um recurso de ofício. Os itens 1, 3 e 4 foram recolhidos, o item 2 estava em julgamento, foi cancelado na primeira instância, e a doutora Maria Anselmo também seguiu a decisão de primeira instância e manteve o cancelamento. Na oportunidade que ela apresentou o voto, a doutora Luciana pediu vista dos autos. Então, acho que se a doutora Maria Anselmo quiser falar alguma coisa, ou senão pode passar diretamente a palavra à doutora Luciana. Fica à vontade, doutora Maria Anselmo. Bom dia a todos, mais uma vez. Doutor Silvio, não pode passar direto para a doutora Luciana, o senhor foi muito sintético, mas assim, muito esclarecedor. É realmente isso. E eu só mantive não conheci do ofício da Fazenda em razão da insubsistência do item 2, conforme a própria alegação da fiscal, que disse, né, que foi reduzida a zero, onde, portanto, é considerado insubsistente o item 2. Então, eu conheci do recurso de ofício, mas eu neguei provimento. Ok, doutora Luciana, fica à vontade. Ok, obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu pedi vista dos autos, para tecer algumas considerações acerca da controvérsia posta, que já foi objeto de voto apresentado pela relatora doutora Maria Anselmo, a quem eu rendo minhas sinceras homenagens. Como o presidente já colocou, trata-se de um recurso de ofício, a decisão de primeiro grau julgou insubsistente a acusação fiscal contida no item 2 do AIM. O débito dos itens 1, 3 e 4 foi reconhecido como extinto em razão do pagamento. E no item 2, que permanece em julgamento, trata-se da falta de pagamento referente a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo e erro na aplicação da alíquota. O fisco explica na peça acusatória que se trata de operações de saída de mercadoria em vendas para fora do Estado de São Paulo a não contribuinte, identificada pela falta de informação da inscrição estadual do destinatário, inclusive com informações de consulta se integra, se foi informado. No relatório circunstanciado, a autoridade fiscal evidencia o cerne da acusação fiscal, a utilização incorreta da alíquota interestadual em operações de saída para outras unidades federativas. Inconformado, o contribuinte apresentou defesa administrativa, sustentando que a narrativa acusatória teria ignorado o fato de que, no regime vigente na época dos fatos geradores, estava vigente a emenda constitucional 87 de 2015, bem como as normas paulistas que o internalizaram. Em razão dos argumentos defensivos e dos documentos apostados aos autos, o juízo de primeira instância converteu o julgamento de diligência para manifestação do fisco. Na oportunidade, o auditor autuante cotejou o teor do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º da Constituição, nas redações anterior e posterior à emenda constitucional 87 de 2015, consignando que foi deixado de observar a Lei 87 de 2015, que alterou a distribuição da tributação das operações em questão, e também que sobre a nova sistemática de recolhimento do imposto, trazida pela emenda constitucional 87 de 2015, teria sido seguida à risca pela impugnante nessas transações. Não obstante isso, ponderou o fato de o autuado não ter apurado e lançado integralmente em suas guias e os valores devidos ao Estado de São Paulo, concluindo que restaria o valor a ser cobrado no valor de R$ 74.784,86. O contribuinte registrou inconformismo com os novos valores indicados, razão pelo qual o juízo monocrático converteu novamente o julgamento de diligência ao auditor autuante para manifestação acerca dessas alegações. E o auditor autuante se manifestou no sentido de que, aqui abro aspas, conforme esclarecido pela autuada,
teriam feito o recolhimento por galho por escrituração em valor maior destacado dos documentos fiscais, restando a SFR, não havia necessidade de RET-RAT para esse item remanescente, uma vez que o mesmo teria sido reduzido a zero. Então, o auditor atuante ele concluiu que, após as alegações do contribuinte, o item 2 teria sido eliminado. A decisão recorrida deu provimento à defesa apresentada, focando-se na manifestação do autuante, decidindo, com esteio nesse pronunciamento, com dois focos. Primeiro, a insubsistência de parte da exigência fiscal objeto do item 2 por apreender a conformidade da conduta com a nova sistemática de recolhimento do imposto trazida pela emenda constitucional. E também a insubsistência da parte remanescente por conceber a convalidação do procedimento do contribuinte, ainda que em observância às regras estabelecidas pela legislação paulista. Em face do recurso de ofício interposto pelo juízo de piso, a representação fiscal apresentou parecer, aduzindo que o autuado não debitou o imposto relativo à diferença de alíquota, esta é a verdade material apresentada nos livros fiscais do autuado. Ao analisar o apelo de ofício interposto, o entendimento firmado pela nobre relatora foi no sentido de negar provimento ao recurso de ofício interposto, e eu digo que, em que pese a excelência dos entendimentos proferidos, ouso fazer uma reflexão acerca da visão jurídica que foi apresentada no voto de relatoria. O primeiro ponto que eu ponho em relevo é a minha compreensão de que as manifestações do auditor autuante, ao longo do processo administrativo, ostentam caráter meramente opinativo, de modo que a decisão da Câmara Julgadora deve se pautar pelo conteúdo jurídico e faz probatório dos autos. Em segundo lugar, peço vênia para salientar que a representação fiscal é o órgão da Secretaria da Fazenda que tem a atribuição legal de defender a legislação e os interesses da Fazenda Pública do Estado, bem como atuar como custo legis, zelando pela fiel execução das leis e demais atos normativos. Em face das atribuições que lhe foram conferidas pelo legislador, a representação fiscal pode transitar no processo administrativo e tributário desde a mais absoluta imparcialidade até a mais rigorosa parcialidade. Então, ela atua tanto como custo legis como parte. Não obstante, o que aqui deve ser levado a destacar é a sua independência funcional, não estando atrelado a qualquer entendimento articulado pela autoridade atuante ao longo do processo administrativo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que esse julgamento não está atrelado à manifestação do auditor, e sequer a representação fiscal está atrelada a qualquer manifestação nos autos. E uma terceira observação é que nós estamos tratando do recurso de ofício, que tem natureza de revisão necessária, com interposição automática pelo juízo de primeiro grau, e sendo certo que ao ostentar a condição de eficácia da decisão contrária à Fazenda Pública de espécie recursal propriamente dita, não está vinculada a nenhuma manifestação acostada aos autos, podendo discordar ou julgar em sentido contrário às razões do auditor autuante, da representação fiscal, do contribuinte, tanto quando se propugna pelo desprovimento do recurso, como se advoga pelo seu provimento. Em suma, o que se tem é a necessidade da reanálise da decisão singular, se pautando pelas regras processuais, pelo conteúdo jurídico e faz probatório dos autos. Retornando ao caso dos autos, que merece destaque é o argumento defensivo de que pretende o fisco efetuar a cobrança do ICMS como se estivéssemos sobre a vigência do regime jurídico anterior. E aqui eu faço uma descrição da alteração da legislação, que a emenda constitucional 87 de 2015 alterou antes da emenda, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte, o imposto caberia integralmente ao estado de origem da operação. E com o advento da emenda, houve a repartição das receitas entre o estado de origem e o estado de destino, nas operações e prestações interestaduais para o consumidor final. Aqui eu faço um resumo. Então, a adoção da alíquota estadual nas operações que se destinam a bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, e cabe ao estado de localização do estado o imposto referente à diferença de alíquota, o DIFAL. Ademais, a norma atribui responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, e ao destinatário quando ele for contribuinte. Eu trago aqui também, explico a nova sistemática, que teve uma regra de transição, e faço aqui o gráfico explicando essa regra de transição, que é do ano de 2016 ao ano de 2017, que foi realmente o que foi considerado pelo fisco nas suas manifestações. Retomo o caso concreto, acrescento que nos termos do artigo 144 do CNTN, o lançamento fiscal se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. A essa altura, não é necessário esforço para apreender
que, ao tentar buscar sustentação em redação legal não mais vigente à época dos fatos, a exigência fiscal em apreço afigura-se carente de fundamentação adequada. De fato, ante o cenário jurídico acima delineado, revela-se razão ao contribuinte quando alega a existência de equívoco na construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo e a constituição do crédito tributário. Com efeito, na origem da autuação, se estaria a exigir o imposto decorrente da aplicação da diferença entre a alíquota interna da unidade remetente, considerada devida, e a alíquota interestadual, considerada indevidamente aplicada pelo contribuinte. Mas, após a manifestação do autor autuante, se estaria a exigir valores a título de DIFAL, a diferença entre a alíquota interna da unidade destinatária, não mais da unidade remetente, e a alíquota interestadual. Com a devida vênia aos bem lançados argumentos da outra representação fiscal, pondero que a questão que se põe em exame é antecedente e prejudicial à controvérsia fática probatória instalada nos autos. Diz-se, estamos a tratar do impacto jurídico de situação singular, a ocorrência de equívoco na adoção de redação legal não mais vigente à época dos fatos para fundamentar a exação fiscal, com reconhecimento expresso do auditor atuante a configurar erro de acusação, erro de direito. Vale rememorar que, se por um lado, nos termos do artigo 34 da Lei 13.457, o auto de infração deve conter a indicação do dispositivo normativo infringidos, por outro, inexistindo os elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração, não se revela aplicável ao caso a norma posta no artigo 11 da mesma lei. A toda evidência que se sobressai relevante para o desfecho da lide é que não há como se reputar legítima a acusação fiscal lavrada com fundamento em redação legal não mais vigente à época dos fatos. Importante registrar que o efeito devolutivo inerente ao recurso de ofício permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, a Câmara Julgadora aprecie em nível de profundidade, sendo legítima a manutenção da decisão recorrida por outros fundamentos. De tal sorte, a manutenção da decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos, é a medida que se impõe. Ao fim, reforçando a estima do trabalho da ilustre juíza relatora, a doutora Anselma, que eu sempre parabenizo pelos excelentes votos, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício interposto. Então, doutores, eu estou negando provimento ao recurso de ofício, mas sobre outros fundamentos, que eu entendo que existe um erro de acusação. Então, não entro na questão probatória, que é o ponto levantado no parecer de recurso de ofício da doutora representação fiscal, que eu entendo que é antecedente e configura realmente um erro de direito. Como voto, presidente? Obrigado, doutora Luciana. Nesse caso aqui, eu também entendo que ele se tornou insubsistente por erro de direito também. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de se manifestar, doutora Maria Selmo? Só mesmo Sim. parabenizar a doutora Luciana, como sempre, né? Os votos bastante elucidativos, explicativos, mas eu vou manter a minha tese mesmo. O senhor falou comigo, é que o senhor está sem áudio, presidente. Agora, doutora Luzia, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, parabenizo a doutora Luciana pelo excelente voto, foi muito claro e não tenho nada a acrescentar. Ok, doutor Tiago, gostaria de se manifestar? Apenas parabenizar a doutora Maria Anselma e a doutora Luciana pelos votos e sem mais considerações, presidente. Obrigado. Tá, joia. Doutora Fernanda, eu vou encerrar os debates e passar a votação, tá? Obrigado. Obrigado, Só um minuto. presidente. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Fernanda, tanto eu quanto a doutora Luzia acompanhamos a doutora Luciana, tá? Eu especialmente acompanhei a doutora Luciana, porque em razão da manifestação da DRF, tá? Porque eu entendo que como é um recurso de ofício, né?
com sem manifestação da DRF, ele retoma para julgamento o recurso necessário, né? Tá? Então, a gente pode contrariar até a parte da representação fiscal e ter um erro antecedente à lavratura do auto, tá bom? Tá, joia. Muito Mas obrigado. obrigada. Bom final Eu de que agradeço. semana. Obrigado. Passal, os outros dois processos são de minha relatoria, são processos referentes a mesmo tipo de operação, tá? O voto já estava disponível, considerando a inexistência de sustentação oral, eu vou passar direto à leitura do voto. O primeiro voto que eu vou ler é o AIM 5011-690, Fernanda de Mendonça Uchoa Coelho. Passar a leitura do voto a partir do item 6, desculpa. O AIM contém acusação de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal no período de 1 de 2018 a 31 de 12 de 2022. Os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico nos termos do artigo 509 do RICS. O relatório circunstanciado informa que, abre aspas, no período de 1 de 2018 a 31 de 12 de 2022, o contribuinte recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Tal situação foi constatada através de comparação entre as notas fiscais de saída emitidas pelo contribuinte e as notas fiscais destinadas ao contribuinte. Os documentos fiscais foram obtidos através de consulta ao banco de dados de notas fiscais eletrônicas e confirmadas através da escrituração nos livros fiscais, registro de entradas apresentados pelo contribuinte. Fecha aspas. Informa ainda que no período no período tal, a autuada recebeu mercadorias de 97 mil e emitiu documentos fiscais referentes às saídas de mercadorias no valor de R$ 9.887.997,54. Vejamos. Diz o relatório circunstanciado. No período de 1 de 1 de 2018 a 31 de 12 de 2022, o contribuinte consta como destinatário de mercadorias no valor de R$ 97.414,70, sendo que no mesmo período emitiu documentos fiscais referentes à saída de mercadorias no valor de R$ 9.887.997,54. Tendo em vista a enorme discrepância entre os valores de entrada e saída de mercadorias, o contribuinte foi notificado a esclarecer a origem das mercadorias comercializadas, bem como apresentar documentos que comprovem a entrada das mercadorias do estabelecimento. Em resposta, o contribuinte informou apenas que não está imposto os documentos solicitados. Não foi apresentado qualquer esclarecimento ou documento. Importante destacar que, atualmente, praticamente todos os documentos fiscais são emitidos eletronicamente e o contribuinte tem acesso a todos os documentos a ele destinados. Entretanto, nenhum documento foi apresentado pelo contribuinte, nem tampouco localizado na base de dados das notas fiscais eletrônicas, o que confirma o entendimento de que houve emissão de documentos fiscais que não houve emissão de documentos fiscais que acobertassem a entrada das mercadorias do estabelecimento. Considerando a ausência de informações ou esclarecimentos, foi considerado como entrada de mercadorias apenas as quantidades e valores informados nas notas fiscais eletrônicas encontradas pela fiscalização e constantes nos livros fiscais do contribuinte. Continuo no meu voto. Consta na acusação que as mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributárias, nos termos dos artigos 312 e 313 dos RICS. Sendo assim, os impostos das operações anteriores e subsequentes foram exigidos por solidariedade nos termos do inciso 11 e do artigo 11 do RICS. A unidade de julgamento de Sorocaba manteve integralmente a acusação. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente suspensão do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. A preliminar resta superada. A legislação em vigor suspende a inscrição do crédito tributário. Ademais, não há prova que materialize a tomada de medidas tendentes à exigência do crédito tributário por parte da Fazenda. Ainda em preliminar, alega-se nulidade do AIM em relação ao período dos anos de 2018 e 2019. Segundo a recorrente, o período foi objeto de outra OSF, número tal, que está em discussão por meio da ação anulatória número tal. Argumenta-se no apelo recursal que a exigência dos anos 2018 e 2019 acarreta bis em idem. Transcrevo.
transcrevi parte do recurso ordinário, continuo no meu voto. Sem razão. A exclusão do simples discutida na ação judicial não tem repercussão no julgamento. A acusação é de recebimento de mercadorias sem documentação fiscal. Assim, a exigência do imposto decorre do fato de que se desconhece a origem das mercadorias. Portanto, pouco importa o regime de tributação. Aqui o autuado está enquadrado: RPA, regime periódico de apuração, ou simples, pois o imposto seria exigido por solidariedade da mesma forma, dado o desconhecimento do remetente das mercadorias. Assim, afasta as preliminares e passa ao mérito. No mérito, alega-se contradição no tocante ao sujeito passivo. Segundo a recorrente, o fundamento da solidariedade não se sustenta, pois o AFR informa que não há como identificar quem foi o remetente das mercadorias, no item 3.2 de folhas 968. Por outro lado, no relatório circunstanciado, as folhas 9 cita que todas as mercadorias foram recebidas por compra ou bonificação de um único fornecedor, Revipro, Indústria e Comércio Limitada. Sem razão. A informação que consta no relatório circunstanciado, as folhas 9, em relação à Revipro, Indústria e Comércio Limitada, se refere às notas fiscais emitidas contra a autuada, no sentido de que todas as entradas que constam no sistema da Cefaz foram acobertadas por notas fiscais emitidas pela Revipro, Indústria e Comércio Limitada. Na manifestação fiscal, especificamente no item 3.2, folhas 968, o AFR se refere à exigência de imposto por solidariedade, visto que o recebimento sem documentação fiscal não permite identificar quem foi o remetente das mercadorias. Os contratos de mútuo apresentados não se prestam a comprovar a entrada de mercadorias. Pelo contrário, os contratos só comprovam a conduta infracional, pois os mesmos não são documentos hábeis para cobertar a operação de recebimento de mercadorias se é correspondente à emissão das notas fiscais. Ademais, os contratos foram apresentados de forma desorganizada, seguidos de comprovantes de depósito de pedidos internos de compras, sem planilha que concilie os valores com a exigência fiscal. Registre-se ainda que os contratos não estão registrados em cartórios, que as assinaturas não possuem reconhecimento de firma e que as partes fazem parte do mesmo grupo familiar, conforme aponta o FR na manifestação fiscal. Vejamos. Diz o RFR numa manifestação fiscal. Em relação aos supostos contratos de mútuo apresentados, devemos observar os seguintes aspectos formais. Não há reconhecimento de assinaturas dos contratos, por se tratar de supostas operações realizadas entre empresas coligadas, no mesmo grupo familiar. Seria fácil emitir tais contratos a qualquer momento, como forma de se justificar operações passadas. O reconhecimento de assinatura seria condição necessária para se comprovar que os contratos foram efetivamente emitidos e assinados na época de sua emissão. Embora os contratos tenham sido emitidos em datas diferentes ao longo dos anos de 2018 a 2022, todos os contratos apresentam a mesma estrutura e a mesma tipo de fonte, tipo de impressora, fatos que configuram indícios de que tenham sido emitidos no mesmo momento. Os pontos acima são fortes indícios de que tais contratos não ocorreram nas datas e formas apresentadas, não fornecem informações confiáveis e devem ser desconsiderados como elementos suficientes para afastar a acusação fiscal. Continuo no meu voto. Alega-se que, abre aspas, a situação da dação de pagamento é hipótese não prevista pela legislação tributária, haja vista se tratar de pagamento de empréstimos e não de transferência de produtos para obtenção de lucro, fecha aspas. A tese defendida não encontra amparo legal. A legislação é clara e objetiva no sentido de que ocorre o fato gerador na saída do imposto da saída de mercadoria a qualquer título, inciso 2 do artigo 2º do RICMES. Portanto, não há como aceitar que os contratos de mútuo fazem prova da regularidade das operações de entrada e que são capazes de afastar a acusação. A lavratura do AIM contra a Revipro, Indústria e Comércio Limitada, não faz prova de bis in idem, tendo em vista que não restou comprovado que as mercadorias têm origem em operações com a Revipro, dada a inexistência de nota fiscal para cobertar as operações de entrada.
A exigência de imposto por solidariedade está de acordo com a legislação, inciso 11 do artigo 11 do RICMES. As mercadorias foram recebidas sem documentação fiscal, portanto, não há como identificar a origem e, consequentemente, o remetente das mercadorias. Ainda existe afronta ao princípio da legalidade, como é alegado pela recorrente, não há prova que identifique o remetente das mercadorias, bem como o respectivo recolhimento do imposto. Portanto, a exigência do imposto por solidariedade está perfeitamente adequada. A limitação da multa, com fundamento do artigo 85A, não se aplica aos presentes autos. No apelo recursal, não há prova de que o levantamento fiscal está incorreto. A autuada não alega e nem faz prova de que os valores de entrada e saída considerados pelo fisco estão incorretos. A diferença entre o valor de entrada, R$ 97.414,70, e de saída, R$ 9.887.994,54, é vultoso, o que demonstra o pleno domínio da situação e a intenção de promover a prática delituosa. Portanto, resta clara a existência de ação dolosa. Por oportuno, destaco as considerações do AFR na manifestação fiscal acerca da matéria. Transcrevo parte da manifestação do AFR e continuo no meu voto. Com relação à base de cálculo habitada pelo fisco, não identifico ilegalidade. O método utilizado tem origem na legislação. Por outro lado, a autuada, embora alegue erro, não junta documentos hábeis que possam ser utilizados pelo fisco e demonstrem o valor das operações. Registre-se que, em relação à base de cálculo, a recorrente não indica de forma objetiva o valor correto, bem como os respectivos impactos respectivo impacto no AN. Afasto a alegação de que parte das mercadorias foram classificadas com o NCM correto, portanto, não estariam sujeitos à substituição tributária. O argumento não foi ventilado na defesa, o que torna a matéria preclusa. Por outro lado, não há como aceitar a tese de erro no NCM, tendo em vista a existência de documentos que demonstrem que a autuada tomou medidas para informar a Cefaz e aos destinatários a existência de erro no NCM das notas fiscais que cobertaram a saída das mercadorias. O valor recolhido do ICMS no documento de arrecadação do Simples, não pode ser objeto de compensação para fins de cálculo do ICMS exigido nesse AIM, pois, como constou na decisão recolhida, a legislação não contém disciplina própria, portaria CAT 147 de 2011, para restituição de imposto pago indevidamente. Vejamos, transcrevo parte da decisão e continuo no meu voto. Note-se que a restituição é um direito do contribuinte, sendo assim, não cabe ao fisco impor a restituição por meio da compensação do imposto em lançamento de crédito tributário. As notas fiscais juntadas no recurso ordinário não se prestam a infirmar a base de dados, a base de cálculo do AIM, pois as mesmas foram emitidas no ano de 2022, data posterior aos fatos geradores deste AIM. Adicionalmente, as notas fiscais foram emitidas pela Revipro, Indústria e Comércio Limitada, e o UFR, no relatório circunstanciado, informa existência de grau de interdependência dos estabelecimentos. Vejamos. Transcrevo parte do relatório circunstanciado e continuo no meu voto. A alegação de confiscatoriedade a confiscatoriedade não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento legal, de dever legal. Por oportuno, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457 de 2009, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida com fundamento e ofensa aos princípios constitucionais. Mantenho os juros de mora incidentes do AIM, considerando que os mesmos foram calculados nos termos do artigo 96 da Lei 6374, e não a partir do exaurimento do contencioso administrativo, como requer a autuado. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Só vou fazer o registro do voto e eu abro para discussão. O voto já estava disponível para leitura. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Pois não, doutora Luciana. Presidente, só para parabenizá-lo pelo voto, acho que a conduta infracional está devidamente configurada nos autos, as alegações foram muito bem analisadas, afastadas pelo relator. Então, não tem nada a crescer, apenas parabenizá-lo. Obrigado. Eu também, presidente, só o que ficou configurado é que os produtos
são substituição tributária e não houve recolhimento por ninguém, né? Então, claro que a solidariedade tem que prevalecer. A única coisa assim que eu gostaria de comentar, doutor, é que eu participei da Câmara Superior agora terça-feira e num processo da minha relatoria, foi pedido vista e a relatora com vista, eu não tinha aplicado a súmula 10 em razão da data, né, do processo, que a súmula, porque o auto era de 2015 e as infrações ocorreram em 2010 a 2022, salvo engano. E a juíza, com relação jurista, ela aplicou em razão de que a lei não determina o tempo para você aplicar, a partir de quando. Então, eu fiquei na dúvida se nós realmente vamos aplicar em razão após a revisão. Aqui, que acontece? A partir da 16497, Uhum, ela começou a aplicar Selic. Então, isso. quando a IM for fato gerador a partir de novembro de 2017, ele já corrige pela Selic. Então, se o auto de infração foi lavrado antes de 2017, ou que ele abarca fatos geradores anteriores a 2017, a gente tem que aplicar a súmula. Para os Tá bom. fatos geradores posteriores a 2017, não tem que aplicar a súmula, porque ele já segue a taxa Selic. Nesse Ah, caso, já segue a taxa já- Selic. A única coisa que ele quer é que os juros incidam a partir do trânsito em julgado do exaurimento do contencioso administrativo, que não é que não é cabível, né? possível. Os juros, ele cabe a partir do momento do fato gerador. Perfeito, presidente. Era só esse esclarecimento e eu fico muito grata também pelo seu esclarecimento com relação à decisão agora que a gente realmente deve tomar, né, daqui para frente. Muito Tá, joia. obrigada. Por nada. Então, nada a Doutora Luzia? acrescentar, só acompanhá-lo mesmo. Doutora Luzia, gostaria de manifestar? Só parabenizá-lo mesmo pelo voto, foi bastante esclarecedor, minucioso, analisando todos os aspectos do processo. Não tenho nada a acrescentar, vou acompanhá-lo também. Ok. Estou encerrando os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrada a votação, encerrado o julgamento, a IM 401690, Fernanda de Mendonça Uchoa Coelho, decisão unânime pelo conhecimento e não provimento do recurso. O último auto da IM também é semelhante, tá? A IM 5011-702, ProRev em Comércio de Tintas e Serviços Eireli, processo de minha relatoria também. O processo também é muito similar, tá? Eu vou passar diretamente a leitura do voto a partir do item 5. Também faz parte do mesmo grupo, né? O AM contém acusação de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal no período de 1 de 2018 a 31 de 2 de 2022, os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico. Ainda consta a acusação de que as mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributária nos termos do artigo 312 e 313 do RICMES. Assim, o imposto está sendo exigido por solidariedade. Assim como no processo anterior, eu vou passar a leitura do aparte do relatório circunstanciado, que evidenciei no meu voto, tá? Nesse caso, também o período é o mesmo, né? Período diz o AFR, no período de 1/1 de 2018 a 31/12 de 2022, o contribuinte consta como destinatário de mercadorias do valor de R$ 329.000
R$ 369,21, sendo que no mesmo período emitiu documentos fiscais referentes à saída de mercadorias no valor de R$ 15.858.893,98, tendo em vista a enorme discrepância entre os valores de entrada e saída das mercadorias. O contribuinte foi notificado a esclarecer a origem das mercadorias comercializadas, bem como apresentar documentos que comprovem a entrada das mercadorias do estabelecimento. Em resposta, o contribuinte informou apenas que não está imposto nos documentos solicitados, não foi apresentado qualquer esclarecimento ou documento. Importante destacar que atualmente praticamente todos os documentos fiscais são emitidos eletronicamente, e o contribuinte tem acesso a todos os documentos a ele destinados. Entretanto, nenhum documento foi apresentado pelo contribuinte, nem tampouco localizado na base de dados das notas fiscais eletrônicas, o que confirma o entendimento de que não houve emissão de documentos fiscais que acobertassem a entrada das mercadorias nesse estabelecimento. Considerando a ausência de informações e esclarecimentos, foi considerado como entradas as mercadorias apenas as quantidades e valores informados nas notas fiscais eletrônicas encontradas pela fiscalização e constantes nos livros fiscais. Tá? Continuo no meu voto, a unidade de julgamento manteve a acusação e no artigo, assim como anteriormente, ele diz o seguinte: preliminarmente, ele requer a suspensão do crédito tributário nos termos dos artigos 151.3 do CTN, afasto a preliminar, como mencionado em decisão recorrida, a Secretaria da Fazenda e Planejamento já cumpre estritamente o artigo 151, inciso 3 do CTN, haja vista que o crédito tributário é exigido em auto de infração somente a escrita em dívida ativa após o trânsito em julgado administrativo, ou seja, após esgotada todas as fases processuais prescritas na Lei 13457 de 2009. Ademais, não há prova que materialize a tomada de medidas tendentes à exigência do crédito tributário por parte da Fazenda, assim afasta a preliminar e passo ao mérito. No mérito, alega-se contradição no tocante ao sujeito passivo. Segundo a recorrente, o fundamento de solidariedade não sustenta, pois a FR informa que não há como identificar quem foi remetente das mercadorias. Por outro lado, o relatório circunstanciado cita que todas as mercadorias foram recebidas por compra ou bonificação de um único fornecedor, Revipro, Indústria e Comércio. Sem razão, a informação que consta no relatório circunstanciado das folhas 8 em relação ao Revipro se refere às notas fiscais emitidas contra a autuada, no sentido de que todas as entradas que constam no sistema da Cefaz foram acobertadas por notas fiscais emitidas pela Revipro. Na manifestação fiscal, especificamente nos itens 35 e 38, a FR se refere à exigência do imposto por solidariedade, vez que o recebimento sem documentação fiscal não permite identificar quem foi o remetente das mercadorias. Os contratos de multas apresentados não se prestam a comprovar a entrada de mercadorias, pelo contrário, os contratos só comprovam condutas infracionais, pois os mesmos não são documentos hábeis para cobertar a operação de recebimento de mercadorias sem as correspondentes emissões de notas fiscais. Existem ainda as ponderações do julgador de primeira instância de que os contratos não estão registrados em cartórios, que as assinaturas não possuem reconhecimentos de firma, que as partes fazem parte do mesmo grupo familiar e que estão estabelecidas no mesmo endereço. Vejamos, transcrevo parte da decisão de primeira instância que aborda essa questão e continuo no meu voto. Afasto a tese defendida no apelo recursal de que a regra de incidência do ICMS não se aplicaria, sob o entendimento de que, abre aspas, a situação de dação em pagamento é hipótese não prevista na legislação tributária, haja vista se tratar de pagamento de empréstimos e não de transferência de produtos para obtenção de lucro. Fecha aspas. Continuo no voto. A legislação é clara e objetiva no sentido de que ocorre o fato gerador do imposto na saída de mercadoria a qualquer título. Inciso 2, artigo 2º do RICMES. Portanto, não há como aceitar que os contratos de mútuo fazem prova da regularidade das operações de entrada e são capazes de afastar a acusação. A lavratura do AIM contra a Revipro não faz prova de bis in idem, tendo em vista que não restou comprovado que as mercadorias têm origem em operação com a Revipro, dada a inexistência de notas fiscais para cobertar as operações de entrada. A exigência do imposto por solidariedade está de acordo com a legislação, inciso 11 do artigo 11 do RICMES. As mercadorias foram recebidas sem documentação fiscal, portanto, não há como identificar a origem e, consequentemente, o remetente das mercadorias.
Inexiste afronta ao princípio da legalidade, como alegado pela recorrente, não a prova que identifica o remetente das mercadorias, bem como o respectivo recolhimento do imposto. Portanto, a exigência do imposto por solidariedade está perfeitamente adequada. A limitação da multa com fundamento do artigo 85A não se aplica aos presentes autos. No apelo recursal, não há prova de que o levantamento está incorreto, a autuada não alega nem faz prova de que os valores de entrada e saída pelo FIS, considerados pelo fisco, estão incorretos. A diferença entre o valor de entrada, R$ 329.369,21, e saída, R$ 15.853.893,98 é vultuosa, o que demonstra o pleno domínio da situação e a intenção de promover a prática delituosa. Portanto, resta clara a existência da ação dolosa. Por oportuno, destaco as considerações do AFR acerca da matéria, transcrevo parte do relatório circunstanciado em que o AFR fala sobre as provas, se manifesta sobre a fraude estruturada, e continuo no meu voto. Com relação à base de cálculo arbitrada pelo fisco, não identifico ilegalidade, o método utilizado tem origem na legislação. Por outro lado, o autuado, embora alegue erro, não junta documentos hábeis que possam ser utilizados pelo fisco e demonstrem o valor das operações. Registre que, em relação à base de cálculo, a recorrente não indica de forma objetiva qual o valor correto, bem como o respectivo impacto no AIM. Afasto a alegação de que a parte das mercadorias foram classificadas com NCM correto, portanto, não estariam sujeitos à substituição tributária. O argumento não foi ventilado em defesa, o que torna a matéria preclusa. Por outro lado, não há como aceitar a tese de erro no NCM, tendo em vista a inexistência de documentos que demonstrem que a autada tomou medidas para informar a CEFAS e aos destinatários a existência de erro no NCM das notas fiscais que acobertaram as saídas de mercadorias. O valor recolhido do ICMS no documento de arrecadação do Simples DAS não pode ser objeto de compensação para fins de cálculo do ICMS exigido neste AIM, pois a legislação contém disciplina própria, Portaria CAT 147, 2011, para restituição pago indevidamente. Transcrevo parte da Portaria CAT e continuo. Note-se que a restituição é direito do contribuinte. Sendo assim, não cabe ao fisco impor a restituição por meio de compensação do imposto em lançamento de crédito tributário. As notas fiscais de folhas 1427 a 1478 não se prestam a firmar a base de cálculo da AIM, pois as mesmas foram emitidas no ano de 2023, data posterior aos fatos geradores deste AIM. Adicionalmente, as notas fiscais foram emitidas pela Revipro e o AFR no relatório circunstanciado informa a existência de grau de interdependência dos estabelecimentos. Transcrevo parte da manifestação e continuo no meu voto. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida, o princípio não confisco não se estende à multa, uma vez que a multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Cito o artigo 28 para afastar a alegação de confiscatoriedade da multa, e mantém os juros de mora incidentes do AIM, tendo em vista que os fatos geradores são posteriores à alteração da lei. Finalizo o voto. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Esse caso aqui é o mesmo do anterior, tá? A única diferença são 3 empresas localizadas no mesmo local, e as 3 elas têm as mesmas características, tá? Elas têm um valor de entrada muito abaixo do valor de saída, tá? Alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar os debates? Vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 5011.702,
ProRev em comércio de tintas e serviços Eireli e curso ordinário conhecido e não provido. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, doutora Maria Selma, doutor Tiago, em especial a doutora Luzia, que veio nos socorrer aqui em razão da ausência do doutor Henrique. Agradeço também a presença do Jailson, que nos ajuda aqui a viabilizar a gravação e transmissão da sessão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.